Pronto. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui então ao curso que a gente iniciou ontem. E a gente vai para a parte que eu acho que acrescentaria mais a maioria das pessoas que já acompanham um pouco esse trabalho, que é a parte de análises, né? Então a gente vai partir do ponto que a gente fez a captura, a gente gravou 1 hora, 2 horas, 3 horas lá de imagens da Lua e agora a gente vai procurar por impactos nessas imagens, ok? Antes de tudo, eu vou retroceder um pouco, porque ficou faltando mostrar a parte do Dimension 4, que faz a sincronização de tempo do computador. Tá? Eu já fiz a instalação ontem, eu vou ligar aqui o compartilhamento de internet do celular, para a gente poder ver ele funcionando. Então, ó, o Dimension 4, ele está aqui, tá instalado. A instalação é simples, é basicamente avançar, 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 concluir. O manual de instalação, né? Clique em avançar e depois em concluir. Isso. Já fiz 2 vezes. Bom, aqui hoje ele tem os servidores de NTP, né, que ele, aqui no caso, NTP. NTP, para quem não conhece, é um servidor, é um protocolo de tempo, né, um protocolo de tempo através da rede. Então ele acerta a hora do seu computador através de uma comunicação com o servidor de tempo. Para vocês fica mais fácil assim ou pelo microfone? Se o microfone não presta, então vai na frente. O microfone está com problema de garganta, né? E eu não estou dando. Então vamos lá. Tem outro microfone aqui, não tem? São 4 aí. Acho que esse aqui é melhor. Então, ó, essa é a cara linda, tá, do Dimension 4. Nossa, como tem coisa aberta. É. Só queria botar ele no fundo escuro para a gente ver melhor. É, tem coisa aberta aqui, eu acho. Nossa. Mas essa é a carinha dele aqui, né? Essa não. Aqui atrás. Aqui ele tem uma listagem de servidores NTP, tá? E tem alguns deles que provêm tempo através de HTTP. Deixa eu ver se a gente mostra um deles aqui. Ele está tentando aqui e está dando erro na sincronização. Mas é basicamente por conta dos servidores que eu acho que não estão no ar. Eu instalei uma versão que estava no meu computador e certamente esses servidores não estão atualizados. A gente teria que fazer uma atualização dessas configurações. Aqui, ó, tem o botão Sync Now, que ele vai tentar fazer a sincronização do tempo. E aqui em Settings, e atenção porque a interface dele não é a melhor do mundo, ele abre as configurações na própria janela, né? Então, olha, ele está fazendo a sincronização a cada 2 segundos. Você vê como a gente tem acho que é quase uma doença, né? 2 segundos é muito pouco tempo para fazer a atualização. Então, ó, eu acho que 2 minutos é muito mais do que o suficiente para a gente é muito mais, na verdade não é isso não, desculpe.
correção. Não, é isso mesmo, desculpa. Aqui 2 minutos é muito mais do que suficiente para a gente acompanhar com uma precisão muito boa, tá, lá na casa dos milissegundos. Né? Isso aqui é a correção máxima. Ele entende que se você está com a hora mais de 2 horas atrasada, é porque você quer que ela fique atrasada mesmo. Tá? Então, o máximo que ele corrige é 2 horas. Tá? Então, na verdade, as configurações padrão deles já são suficientes para a gente, apenas a gente corrige aqui, a gente altera o tempo de atualização. Tá? Não tem problema você deixar 2 minutos, 1 minuto. A gente só vai gastar um pouco mais de processamento e um tantinho de nada de rede para poder atualizar isso. Tá? Feito isso, tá, instalado e feita essa configuração, o próprio NTP vai tratar de fazer essa correção de tempos em tempos. Você pode inclusive fechar isso aqui, e quando você fecha, na verdade, ele deixa o íconezinho aberto aqui. Não deixa? Deveria estar. Na verdade, ele não deixa, não. Ele fica aqui aberto em algum lugar. Mas ele fica fazendo, ele instala um serviço e fica fazendo essa atualização de tempos em tempos. Ele está no serviço, hein? É, né? Porque na hora que eu iniciei, ele perguntou se queria deixar como serviço. Então, instalou o Dimension 4, fez essa configuração, fica tranquilo com relação ao horário, tá? Mas, se você quiser, no site do NTP, eu vou até correr o risco aqui, porque eu acho que eles tiraram da tela inicial, mas no site do NTP tinha um reloginho dizendo se você estava com a hora atualizada ou não. ntp.br, não tem endereço mais simples. Olha aqui, ó. Se esse relógio está verde, é porque a hora do seu computador está atualizada de acordo com os servidores do Observatório Nacional. Tá? Senão ele vai ficar vermelhinho e aqui ele vai mostrar a hora certa, a hora que ele está lendo do servidor e a hora do seu computador. Qual é a diferença que existe entre uma e outra. Tá? Então, isso aqui verdinho, estando correto, o horário do seu computador está certo, você pode fazer as gravações, que é aquilo que a gente fez ontem. Aí ontem mesmo eu mostrei para vocês algumas das gravações, né, que a gente tinha feito lá no evento de 2017. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui, deixa eu pegar o que rolou o impacto, que é esse do 7.5. Esse arquivo aqui, ele tem pouco mais de 5 minutos. Houve um outro problema nessa história aqui, tá? Naquele dia do impacto. Enquanto ele estava monitorando, eu não sabia, eu pensava que o SharpCapper conseguia manter a taxa de captura, eu estava copiando os arquivos para o disco. Enquanto a gente está copiando os arquivos para o disco, a gente está ocupando memória e está ocupando o próprio disco. E quando isso ocorre, o SharpCapper ele acaba perdendo alguns frames. Então eu tenho um vídeo aqui que cobre quase 15 minutos, né, entre 7:05 até 7:20 mais ou menos, então, um pouco antes do 7:20. E, na verdade, isso aqui ficou comprimido em 5 minutos apenas. Ele não conseguiu gravar uma boa parte dos frames. Então aí vai uma outra recomendação. Enquanto estiver gravando, não utilize o computador para outra coisa. Tá? Primeiro porque a outra coisa que você estiver fazendo não vai ficar boa, né? Você vai ficar muito lento. E outra, que a gravação vai ficar com esse tipo de problema. O frame que você perde, de repente, tem um impacto. Né? Então você pode perder o registro por conta disso. E lembrando que a parte mais intensa, né, do flash ocorre no primeiro frame. Se você perder o primeiro frame do impacto, provavelmente o segundo e terceiro você nem vai perceber. Então, é importante que a gente deixe a máquina livre para fazer esse trabalho de gravação dos vídeos. As análises, você pode até fazer utilizando com outras coisas, pode até fazer em paralelo com outras coisas. Mas a análise, a leitura dos arquivos e a análise para busca de impactos, ela costuma consumir bastante memória. Então você vai ter uma degradação da qualidade, né, de processamento do computador enquanto ele estiver processando isso.
mas nada impede que você faça outra coisa, desde que essa outra coisa não seja gravar o vídeo da Lua, né? Então, a análise faz depois de gravar, ok? Inclusive, copiar arquivo, mover através da rede, tá? Evitar de fazer para não ter esse tipo de problema. Isso é hora. Bom, vamos trabalhar em cima desse arquivo aqui. Eu coloquei lá que a gente vai trabalhar em cima do Lunar Scan, mas na verdade tem um outro programa que é muito importante que a gente entenda como funciona. É um programa muito simples, mas ele não tem aquela interface lá mágica de aquele wizardzinho que a gente vai seguindo passo a passo e chega no que a gente quer. A gente tem que entender um pouquinho dele, e aí, ó, ele é um programa livre, gratuito, que você vai baixar na internet, chamado VirtualDub. Pode anotar aí o nome, ó, VirtualDub. Ele é um arquivo de edição de vídeos, é um programa de edição de vídeos. Ele é muito poderoso, tá? Dá para fazer muita coisa com ele, mas, como eu disse, a interface dele não é a mais amigável. Não é ruim não, mas não é a mais amigável. Pronto, vamos ver se melhora. Então, ó, quando a gente abre ele, ele vai abrir essa tela cinza aqui, você pode abrir o seu arquivo através do menu File, tá? Open Video File, ou então simplesmente arrastando o arquivo para lá. Tá? Ele vai abrir a imagem aqui duplicada. Tá? Deixa eu passar um frame aqui. Esse arquivo aqui eu já compactei ele. Ué. Esse arquivo eu já compactei, eu acho que ele está dando uma dificuldade, tendo uma dificuldade para poder identificar, decodificar ele. Pronto, vamos fazer nas gravações de ontem. Uma coisa importante para a gente fazer essa análise, e aí a gente tem que usar esse programa por conta de uma restrição do Lunar Scan, que é o software principal que faz a análise. Quando a gente abre um vídeo no Lunar Scan, ele carrega ele na memória. E como esse programa foi feito lá na década de 90, onde ele não tinha muita memória disponível, a gente tem que se restringir o tamanho do vídeo para 1 GB. Então todo vídeo ele não pode ter mais do que 1 GB. A gente até consegue fazer com um pouco mais, sabe? Mas o recomendado pelo manual deles é que a gente trabalhe com vídeo de 1 GB e uma resolução máxima de 720 por 480. Como que a gente faz isso? Abriu o vídeo aqui, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui em vídeo e marcar essa opção, Direct Stream Copy. Porque uma coisa importante, o VirtualDub, a gente consegue aplicar filtros, fazer alteração de contraste, de brilho, diminuir ruído, fazer um monte de coisas. Mas para essa nossa aplicação, quanto menos a gente mexer no vídeo, melhor. Então, esta opção aqui, ele não vai editar nada no vídeo, ele só vai pegar os frames de um arquivo e jogar para outro. Tá? Então, Direct Stream Copy. A saída vai ser uma cópia do vídeo original, com uma diferença. Nessa opção aqui, ó, em File, Save Segmented AVI,
ele vai gravar o vídeo segmentado. Essa segmentação a gente pode determinar aqui, ó. Eu posso segmentar o vídeo em função do tamanho, ó. Aqui 1024 megas vai ser o equivalente a 1 giga. Tá? Então eu vou dizer aqui em que local que eu vou gravar esse vídeo e ele vai gravar ele segmentado. Então vamos lá, vou escolher... Está tudo bagunçado aqui. Não, na verdade tem uma opção... É aqui mesmo. Não, lembrei agora, desculpa. Lembrar onde está instalado o programa. Outra coisa, o LunarScan, a gente não localiza os arquivos no computador. Como ele foi feito na interface texto, eles tentaram simplificar ao máximo. Então a gente tem que colocar os arquivos lá onde ele vai procurar. E no caso do LunarScan, ele vai procurar nessa pasta AVI, tá? Do LunarScan. Então, o LunarScan a gente instala descompactando ele para uma determinada pasta. Ele vem com um arquivozinho compactado, a gente descompacta ele para uma determinada pasta, e dentro dessa pasta aí ele tem uma estrutura que tem AVIs e tem data. Né? Esse AVIs aqui vai ter os arquivos que a gente vai tratar, e essa pasta data vai ter a saída, tá, dos arquivos que a gente está analisando. Então aqui, ó, eu vou gravar com esse mesmo nome. Aliás, não. Vou usar um nome mais criativo aqui. Vamos gravar com o nome teste. Certo? Eu acho que o arquivo que a gente tinha aí era pequeno, e com isso ele nem demorou muito. Mas normalmente isso aí demora, para aquele arquivo de 20 minutos, aqui nesse computador ele vai demorar uns 10 minutos para fazer essa segmentação. Então aqui ele gravou. Como ele era pequeno também, essa segmentação não aconteceu, né? O arquivo era menor do que 1 GB. Mas se ele fosse maior do que 1 GB, ele ia gravar aqui, ó, teste.00AVI, teste.001.AVI, teste.002.AVI, num arquivo de 48 GB, que é mais ou menos o tamanho que eu gero nos arquivos, ele grava 48 arquivos segmentados. Isso vai fazer o quê? O sistema, na hora de analisar, a gente vai apontar apenas o nome do arquivo sem essa segmentação, ele vai procurar e vai abrir um por um e vai analisar um por um. A gente não precisa ficar escolhendo os 48 arquivos. Até por esse motivo, o pessoal me perguntou ontem qual o tamanho que eu recomendava dos arquivos. O David e o Romualdo lá em Alagoas estão gravando arquivos com 100 GB. Eu estou gravando com 20. Quanto mais arquivos a gente gravar, mais segurança a gente tem. Entretanto, a gente vai ter um pouco mais de trabalho na análise. Tá? Isso é uma coisa que cada um vai acabar desenvolvendo a forma que mais se adequa às suas necessidades. Eu, como sou medroso, eu boto 20 GB. Então, eu prefiro ter um pouco mais de trabalho do que correr o risco de dar algum problema no arquivo e eu perder 2 horas de gravação. E aí a gente vai trabalhar com o LunarScan. É muito bom que conseguisse usar as capturas da Lua, né?
não preciso nem colocar o ponto .avi, ele vai substituir aquele arquivo que estava lá e vai criar o arquivo segmentado. Agora eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais. Isso aqui que está faltando mostrar. Esse aí eu acho que é vídeo da Lua. Pronto, enquanto ele está fazendo essa segmentação aí, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão baixar o Lunar Scan. Ô Lawson, tem lá no site da Abramon o link para download do Lunar Scan? Tem? Acho que naquela matéria do impacto, né? É capaz de ter lá. Mas geralmente tem uma página na NASA que tem o link para tudo isso, tá? Eu não sei se eu vou conseguir acessar aqui, porque mesmo eu compartilhando minha internet, acho que o sinal aqui não está bom. Deixa eu ver. O Lunar Scan, quando a gente baixa, é um arquivo assim, ó, um arquivo compactado. Então, eu vou pegar, basicamente, e descompactar ele em algum lugar. Tá? Deixa eu descompactar ele aqui. Eita. Ele não vai substituir o arquivo que eu tenho, que está com outro nome. Ele botou tudo aqui mesmo, né? Aí a gente cria uma pasta data e outra pasta VIs. No arquivo que a gente disponibilizou lá no site da Abramon já tem essa estrutura criada. Tá? Então facilita alguma coisa. Depois que a gente instala ele, a gente vai executar o executável e pronto, a gente vai estar rodando o programa. A instalação dele não é aquela mais simples que é só avançar, concluir, né? A gente tem que fazer esse trabalhinho. Depois que a gente fizer isso, a gente vai rodar o executável e ele vai abrir essa linda interface texto, tá? que aqui inclusive está cortada por conta do tamanho da tela, né? Ele é recomendado para telas maiores. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a resolução do projetor. Como é o nome do Peter Burrow, né, Lawson? O nome do autor desse programa aí. É um senhorzinho. Ele é modo texto também. É um senhor já bem de idade, mas que ele desenvolveu essa ferramenta lá nos anos 90. Tá? Então, na época que a gente estava engatinhando ainda na informática. E esse programa funciona até hoje. Ele cumpre muito bem o papel dele até hoje. Dá um trabalho para quem quer fazer, né? Mas ele faz muito bem. Para o pessoal que está começando, que está interessado em começar, a minha principal preocupação é que se grave o vídeo da Lua. Porque muitas vezes você não vai ter a paciência para analisar no primeiro momento, pode analisar um mês depois, 2 meses depois, mas principalmente se houver alguém que registrar alguma coisa, já sabe que você pode ter lá o vídeo que confirma o impacto, né? Ver se ela aguenta. Morreu. Não, deu certo. Provavelmente vai ficar um pouquinho cortado aí, mas vai dar certo.
Bom, eu já tenho ele aqui nos meus atalhos, tá? Ele vai abrir aqui e vai dar as opções, né? O menu principal são essas opções aqui. Essas aqui são telas auxiliares, essas aqui são até gráficas, tá? Mas a operação mesmo vai ser basicamente em cima dessa tela aqui, que é a tela de console. Aí eu vou apelar para um documento que a gente tem, que a gente também distribui, né, para quem está interessado, que é o tutorial, tá, do Lunar Scan. Esse tutorial ele foi feito pelo Leonardo Amaral na ocasião da campanha que foi feita para a Geminids 2017. Então, a gente preparou tudo em uma semana. Tá? Ia ter o pico da Geminids ia ser no dia 14, a Lua estaria favorável, e a gente percebeu umas 2 semanas antes que daria para a gente monitorar, e até essas 2 semanas a gente ver que a melhor alternativa seria fazer uma campanha nacional, passaram-se alguns dias e a gente acabou preparando tudo com uma semana de antecedência. O Leonardo Amaral preparou esse tutorial aqui, que ajuda muito na hora da gente utilizar esse programa. Tá? Então aqui ele dá o link para baixar. Há o link para baixar o Lunar Scan. As dicas de instalação, né, como é que a gente deve fazer para instalar, para ele passar a funcionar. A pasta que a gente tem que criar, mas como eu disse, a gente já criou um arquivozinho zip que já cria essas pastas, então isso fica mais fácil, né, 2 etapas. E ele vai mostrar, né, como é que funciona as telas. Inclusive aqui no Lunar Scan, ele tem um método de treinamento que ele simula uma Lua, né, que a gente vai buscar impactos nessa luazinha simulada. É um vídeo simulado, basicamente. Tá? Aí tem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a máscara de detecção. Tá? O que esse programa vai fazer é monitorar o seu vídeo, quadro a quadro, pixel a pixel, procurando por variações de intensidade de brilho em alguns pixels, em um conjunto de pixels. Tá? Quando houver essa variação, ele vai gravar, ele vai gerar um conjunto de imagens para a gente avaliar, né, e vídeos curtos para a gente avaliar se isso é ou não um impacto. E a partir daí a gente vai separar esses candidatos a impacto e vai conferir se houveram outras detecções em alguns outros lugares, tá? Nas outras estações de monitoramento. Essa parte aqui, de criar essa máscara de região, é a opção 1 aqui. Deixa eu fechar. Não, aqui. Vou deixar aberto aqui. Então, essa opção 1, ele vai dar uma mensagem aqui, né, para a gente entrar com o tipo de origem de vídeo. Esse 1 bit é justamente aquele videozinho simulado. Tá? Se vocês quiserem e não tiverem uma imagem da Lua, vocês podem fazer uns testes com esse vídeo simulado. Como nós temos aqui a imagem da Lua, eu vou utilizar essa opção, AVI digitalizado. E aí ele pergunta se o vídeo é cortado, se o vídeo é segmentado, tá? Aí ele pergunta aqui se esse é um AVI, um arquivo de vídeo split, né? Ou seja, segmentado. No nosso caso porque a gente já gravou um vídeo grande, né, de vários gigas, e depois segmentou ele para arquivos de 1 giga lá, utilizando o Virtual Dubbing. Se vocês tiverem outro programa que faça a mesma coisa, pode utilizar. Agora é importante que ele não compacte o vídeo. Ele mantém o vídeo cru, da forma como ele foi gravado, tá? Deixa eu ver se ele terminou acho que sim, ó. Tá? Já sumiu aquela telinha lá de status, então ele terminou de fazer a segmentação. E deixa eu conferir
se esses arquivos estão certos. Basta ver isso. Tá. Deixa eu só exibir a miniatura, acho que já vai. Tá ok aqui. Temos vídeo da Lua. Aqui a gente não vai ter nenhum impacto, mas vocês vão ver como é divertido essa busca. Porque não é muito divertido não. Dá um trabalhinho. Tá? Mas ó, é um vídeo segmentado? É. Tá? Aí ele pede para a gente dizer o nome do arquivo AVI, tá? Enter AVI File Name. Vocês lembram aquele nome criativo que a gente utilizou? Teste. Não precisa colocar nem o ponto 00 e nem o ponto AVI, tá? Só o nome teste. Tá? Aí está aqui ó, a imagem da Lua. Essa parte aqui é gráfica, ó, tá? As nuvens passando, tá? Então isso aqui foi um monitoramento real que eu fiz. E aqui ó, a gente vai encontrar alguns elementos, tá? Não sei se está todo mundo vendo, mas tem uma linha preta aqui, né? Circulando a imagem. Tem um quadrado branco aqui e tem um quadradozinho preto. Primeiro, esta linha preta é a região do vídeo onde a gente vai procurar impactos, certo? Esse quadradozinho branco aqui é a região do vídeo onde a gente não vai procurar impactos. Ela tem precedência, tá? Onde ela tiver, ela ignora a parte preta. E isso aqui, ó, esse outro quadradozinho aqui, é um local onde a gente vai dizer, ó, a Lua está nesse ponto aqui. Tá? Não que a Lua ocupe todo esse quadrado, mas ele está dizendo que aqui nesse ponto tem Lua. Por quê? Durante a busca, ele procura identificar a borda da Lua, para não procurar nada fora dessa borda. Tá? Parece uma coisa meio redundante, e de fato é. Muito provavelmente ele não conseguiu arranjar uma forma, na hora que ele estava implementando o Peter Burrow, ele não conseguiu arranjar uma forma matemática de identificar que a Lua estava naquele ponto. Ele falou, não, bota um quadradinho lá que o pessoal vai ter esse trabalhozinho a mais para não ter um trabalhão gigantesco para identificar essa borda. Então aqui quando a gente coloca isso, ele vai procurar a borda a partir daqui e vai tentar não buscar impactos fora da borda da Lua. É uma coisa que ele faz frame a frame. A forma como eu costumo trabalhar é excluir apenas a borda da imagem, tá, com esse quadrado preto, tá, inclusive cobrindo aqui essa parte do rótulo, e esse quadrado branco que exclui da imagem que vai ser analisada, a gente exclui justamente o rótulo, tá, onde tem o horário, porque isso aqui fica mexendo o tempo todo. Então tem variação de brilho nesses pixels. Se a gente deixar essa área sendo monitorada, ele vai detectar um monte de flashes com essa mudança dos números aqui. E vai dar um trabalhão danado identificar o que é o que não é. Agora, a melhor coisa aqui é como é que você faz isso. Você deve imaginar que você deve vir com o mouse aqui, clicar e arrastar, né? Não. Tem um monte de comando que a gente tem que olhar aqui, ó. Tem que identificar aqui como que a gente vai ajustar essa borda, tá? Então, ó, tenho aqui, ó, dois botões Q e A. Não sei se vocês estão vendo aí o que ele faz. Eu tenho que clicar aqui primeiro. Q. Eu não estou vendo mexer nada. Agora sim. RD, ó. Então, ó, eu estou movendo para cima e para baixo o quadrado preto, certo? Então, o RD eu vou mover para cima e para baixo o quadrado preto, a área de detecção. Tá? O R e F, ó, movo para a direita e para a esquerda, essa área de detecção. O T e G, eu aumento ou diminuo a largura da área de detecção. Olha como é prático, né? E aqui, ó, Y e H, eu aumento ou diminuo na vertical a área de detecção. Sabendo disso, a gente vai utilizar esses belos controles, praticamente gráficos, né, para a gente definir
a área de detecção. É importante excluir as bordas porque nessas bordas aqui é uma coisa do próprio sistema, né, da câmera, não sei se do AVI, da forma como ele é gravado, que aqui fica com umas variações de luminosidade nessas bordas. Tá? Então vai gerar muito falso positivo se a gente deixar o sistema analisar as bordas. Então a gente exclui essas bordazinhas, alguns pixels só já são suficientes. Agora, para controlar o quadrado de exclusão, esse quadradozinho branco, eu vou ter que soltar o microfone, porque eu vou precisar de 2 mãos. O quadrado branco eu vou ter que apertar o Ctrl e todos aqueles botões de controle lá. Ctrl E, D, vou posicionar, Ctrl R, F, aumento, T e G, ó, vou posicionar ele aqui, certo? Y, H eu aumento e diminuo, tá? Mas eu vou aqui no ED, ó, para posicionar ele aqui em cima, e olha, ele diminuiu automaticamente, ele até entendeu que se eu posicionar ele acima do limite, ele vai ter que diminuir. Ctrl, pronto. Ele está aqui excluindo apenas a área onde está o rótulozinho de tempo, certo? E para mim mexer nesse quadradozinho menor, que é onde eu vou dizer que existe lua, eu não me lembro quais são os botões, hein? Mas eu acho aqui, é fácil. São esses botões no teclado numérico, tá? Então o 8 vai ser para cima, o 2 vai ser para baixo, tá? O 4 para um lado, o 6 para o outro. Eu não sei se vocês viram, mas tudo isso, para facilitar a vida de vocês, tudo isso está aqui ao lado, ó. Essa indicação, tá? Eu acho que só não está muito claro que você tem que apertar Ctrl para mover o branco. Tá? Aliás, está explicando aqui. Tá? Então você vê que é muito fácil. Basta ler, né? Mas está aqui, tá? Esses controlezinhos aqui, eu não consigo memorizar, eu não tenho essa capacidade. Eu não joguei muito videogame no computador. Né? Não tinha muitos jogos no computador quando eu era criança. E era proibido também. Então eu não consigo memorizar essas teclas aqui, onde é que vai para cima, para baixo, chute, enfim, não sei. Aí eu vou lendo aqui e vou fazendo esse ajuste. O bom é que isso daqui a gente faz uma vez, grava, e só precisa mudar isso se você tiver alguma situação especial, tá? Para gravar, né, e finalizar esta primeira etapa, a gente tem que apertar Ctrl P. Vou equilibrar aqui mais uma vez, tá? Tem essa informação aqui do lado, tá? Aperta Ctrl P quando tiver. Tem, não tem? Tem, ó. Aperte Ctrl P quando as máscaras estiverem posicionadas. Então ele está aqui. Está em inglês também, tá? Para facilitar para vocês. Podia estar em russo, né? Aqui tem uma outra coisa interessante. Muitas das câmeras que a gente utiliza, a câmera de vigilância, ou até mesmo a câmera VATEC, que é de alta sensibilidade, elas apresentam chamados hot pixels, que são aqueles pixelzinhos brancos que eu mostrei para vocês ontem. Eles ficam ativos, eles ficam excitados, independente de haver luz, né, de haver fotos batendo nele. Então eles estão sempre brancos ali. Se você quiser, você exclui esses hot pixels para evitar que alguma detecção ocorra neles. Mas vou dizer para vocês que vocês não precisam mais fazer. Porque essa versão mais nova do LunarScan, que foi lançada, não sei, acho que em 92. Desculpa, tá gravando, tá? Depois o Peter e Kuro vai ver isso, não vai mandar mais pra gente nada. Né? Então essa versão mais nova do LunarScan, ele não detecta mais o hot pixel como sendo impacto. Então, essa segunda parte, né, esse número 2 aqui, eu geralmente não faço. Esse aqui, tá? Bom, a segunda parte, que na verdade é o terceiro passo aqui, é escanear um arquivo de AVI ou um building test, né? Que isso aqui é aquele videozinho de teste embutido que ele tem aí no sistema. Tá? Como a gente está analisando um arquivo AVI, eu vou escolher aqui a opção 3. E aí ele já pergunta, ó, ele vai dar um outro menu aqui. Isso aqui a gente tem que ter atenção.
E esse menu aqui, ele não está lá no manual, para a gente ver o que significa cada uma dessas coisas. Tá? Mas a primeira parte, tá, a opção A do menu aqui, ó, é o modo de escaneamento. Tá? Isso aqui, se a gente for escanear um vídeo que a gente filmou, tem que estar em Digifile AVI. A outra opção para ele, ó, apertando o A, ele vai mudar as opções, ó, é o Building Test, né? Então é o teste que ele tem embutido, aquele videozinho fake da Lua, né? Para a gente ver quais são as opções aí, deixa eu abrir uma 14ª aba aqui, o manual. Cadê? Acho que não está aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês isso já, para a gente não perder tempo. Essas opções aqui todas, elas basicamente vão definir o nível de sensibilidade que a gente vai ter na detecção. Tá? Então, por exemplo, né, se a gente vai tratar, se a gente tem vídeos entrelaçados, não sei se todo mundo está acostumado com esse termo, mas explicando, quando a gente usa câmera analógica, os vídeos podem ser entrelaçados. Vídeos entrelaçados, o sensor lê primeiro as linhas pares, tá, do sensor, vai pegar uma imagem, depois ele lê as linhas ímpares do sensor. Isso faz com que a gente tenha dois frames, né, em um único frame. Porque a gente, no primeiro momento, a gente leu as linhas pares, então eu tenho uma imagem das linhas pares, depois a gente lê a imagem das linhas ímpares e depois mescla tudo numa coisa só. Tá? Então, na mesma imagem, a gente tem os dois, né, esses dois campos que a gente chama, né, os fields do frame, né, o campo par e o campo ímpar. Quando isso acontece, a gente pode analisar, né, quando a gente está tratando com frames entrelaçados, a gente pode analisar, ó, pelo processamento a média de cada frame, esse frame main, a média de cada registro, que é o campo, né, para a gente ver se tem ou não um impacto ali. Então, naturalmente, a média de cada registro é mais sensível do que a média de cada frame. Tá? Só que a média de cada registro, entenda por registro o campo, né, par ou ímpar de cada frame, a média de cada registro é mais sensível, mas também ela demora mais a processar. A gente sempre vai buscar um meio termo entre essa demora para buscar e a sensibilidade que a gente quer. Tá? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com a média do registro, a média do campo, ele vai demorar o dobro de tempo para buscar. Mas a gente consegue detectar, às vezes, um impactozinho bem pequeno, que durou 1 ou 2 frames, 1 ou 2 campos, a gente consegue detectar. Tá? Então eu vou deixar aqui, na opção mais rápida, né, Frame Man. E esse clustering é como que ele vai agrupar os pixels para entender que houve um flash. Tá? Ele tem várias opções aqui, e essa eu acho que seria melhor a gente olhar no manual mesmo. Tá? Mas esse triplets only significa que ele vai procurar pelo menos 3 pixels, tá, juntos, para entender que aquilo é um flash. Né? 3 pixels que juntos variaram de intensidade lá naquele local, ele vai entender que é um flash, né, de impacto, né, um provável flash de impacto. Mas isso tem algumas opções aqui. Ó. Ainda tem esses 3 pixels estando em pelo menos uma ou 2 linhas, né, para cada frame, né, eu tenho esse T-double 2 rows aqui, eu tenho que ter pelo menos 3 pixels em 2 frames distintos, e cada um desses pixels está em pelo menos 2 linhas. Né, cada um tem pixels por pelo menos 2 linhas. Ou seja, se for uma coisa retinha assim, ele vai entender que é o ruído. Se estiver tudo na mesma linha, entende que é o ruído e não um flash. Cada uma dessas opções aqui vai aumentar a sensibilidade, vai diminuir. Aumentando a sensibilidade, aumenta o tempo de processamento, o tempo de busca.
E aumentando a sensibilidade e aumentando o tempo de processamento, a gente diminui a possibilidade de ter falso positivo. Tá? Então, desculpa, diminuindo a sensibilidade, a gente diminui a possibilidade de ter falso positivo. Né? Ele estando muito sensível, qualquer coisinha lá ele vai detectar com impacto. Aí, pela minha experiência, o melhor mesmo é a gente diminuir essa sensibilidade. Porque tem muita coisa que você vai detectar nessas opções mais sensíveis e que claramente não são em flashes de impacto. Tá? Eu passo essas opções mais sensíveis quando alguém fala: Marcelo, eu detectei alguma coisa às 7h42 tá, na região tal. Aí eu vou lá, abro o arquivo que tem essa parte, faço a busca mais sensível e vejo se tem alguma coisa lá. Se não detectou nada lá, eu sei que não houve nada, que foi um falso positivo lá com esse colega. Tá? Então, normalmente eu deixo aqui ou essa T-Double 2 rows, né, que é a menos sensível, ou aquela Triplets Only, que é essa daqui. Tá? Então, ele vai procurar por pelo menos 3 pixels juntos. Esse daqui é uma opção menos sensível. É uma opção menos sensível, né? menos restritiva. É intermediária, vamos dizer assim. Vamos lá, a gente vai essa duplo tripleto em 2 linhas, né? Vou colocar essa daqui que é a mais criteriosa. Essa parte aqui, ó, D, é justamente onde ele tenta localizar a borda da Lua, para ele não buscar nada além da borda da Lua. Aqui nessa configuração ele faz isso analisando o histograma da imagem. Tá? Essa opção eu acho que não faz sentido a gente alterar. Tá? Não sei se tem uma opção para a gente tirar, mas vamos ver aqui. Ele não faz a busca, isso daqui deve gerar falsos positivos, mas faz mais rápido. Tá? E essa parte aqui deve ser para a gente definir manualmente essa região. Essa aqui eu não sei como funciona, eu deixo realmente como auto-histogram e dá tudo certo. E essa última opção aqui é para a saída dos arquivos, tá? Se ele vai gravar um frame único ou o que ele vai gerar aqui, ó, a média ou não gerar nada. Tá? Então, basicamente é o seguinte: se houve um impacto nessa região da Lua aqui, se essa opção aqui está single frame, ele vai pegar o frame de maior intensidade desse impacto e vai gravar lá como sendo, né, a imagem do impacto detectado. Tá? Se eu deixo nessa opção, ele vai pegar a média. Então, se o flash foi intenso no primeiro frame, mas teve um esmaecimento demorado, a média dele vai diminuir a intensidade do flash. Eu não gosto disso, não acho adequado. Tá? E essa última opção é para ele não gravar essa imagem. Tá? Eu sempre deixo para gravar um frame único, que é justamente o frame de maior intensidade. É o que deixa mais dramática a imagem, né? Apesar de ser só um pontinho lá no canto. Né? Então, essas são as opções que eu utilizo normalmente para me fazer a primeira busca. Eu só refino, eu só aumento a sensibilidade se houver um relato de algum outro colega. Tá? E quando tiver tudo configurado, a gente vai apertar Enter. Tá? Aí ele vai fazer aquela pergunta mais uma vez. Este é um arquivo segmentado? A gente responde sim. Aí eu acho que vai vir um bug aqui do sistema. Não, ainda não. Tem um lugar aqui que aparece um bug. Interessantíssimo isso. Qual é o nome do arquivo AVI? Né? Vocês lembram o nome do arquivo? Teste. E agora, um nome criativo para a gente colocar no arquivo de saída. Teste 2. Teste. Eu vou botar teste também. Coloca bom. Não, isso aqui é interessante. Eu vou explicar porque eu vou colocar teste. Geralmente, quando eu faço isso, eu coloco no nome do arquivo a data, né, no formato ano, mês, dia. Coloco depois da data eu coloco um underline e coloco qual a sequência daquele vídeo que eu gravei. Então, por exemplo, a gente gravou um vídeo hoje, dia 16, eu vou colocar lá 19
1116 underline 001. Tá? A gente vai gravar 3, 4 vídeos durante um dia, né, durante uma sessão. Então vai ser 001, 002, 003, 004. Fica mais fácil da gente encontrar esses arquivos e a gente não se confundir. O arquivo de saída eu coloco com o mesmo nome do arquivo de entrada. Esse arquivo de saída ele vai conter as detecções que foram feitas no arquivo de entrada. Tá? Só que ele tem uma extensão diferente. Eu coloco com o mesmo nome, vai mudar só a extensão. Tá? Então eu vou colocar com o mesmo nome aqui. Claro que isso não existe um padrão definido. Isso aqui é um padrão meu, né? Vocês podem mudar isso daí, fazer isso de uma forma que vocês acham mais interessante. Mas isso aí é a forma como eu trabalho. Aí ele pede para colocar uma informação no cabeçalho do arquivo, uma linha de informação no cabeçalho do arquivo. Eu não sei qual seria a informação útil para isso. Tá? Eu coloco o meu nome, não sei se isso vai ajudar em alguma coisa. Não vi no que ele utiliza isso, tá? E tem uma última informação que ele pede, que é a data e hora em formato UTC, né? A data e hora universal do primeiro frame do arquivo, certo? Você pode colocar inclusive a data com os milissegundos, a hora com milissegundos. Tá? Mas eu prefiro não colocar os milissegundos. Isso porque eu já vi que não muda muita coisa a informação que a gente coloca nisso aqui. Isso é apenas uma orientação, na hora que ele está listando os flashes detectados, para a gente saber mais ou menos em que hora que esse flash ocorreu. Tá? Uma dica. Esse arquivo que eu peguei, ó, ele foi gravado no dia 4/7 de 2019, a partir das 6h49:17. Certo? Então, o nome do arquivo, se a gente usa as configurações padrão do Sharp Capture, ele já contém a hora inicial, né, o momento inicial desse arquivo. Então, eu vou colocar lá. 4/7, não é isso? É tudo muito bacana, né? A gente altera uma janela e esconde as outras. A dica é minimiza a janela que você pôs por cima. Tá. 2019, aliás, desculpa, aqui é uma coisa interessante. Né? Aqui o Peter Guru é inglês, né? Aliás, é americano. E aí, como todo americano, tem uma forma diferente de ver o mundo, de ver as datas, horas. Sistema métrico decimal não é com eles, né? Então aqui, ó, a hora a gente tem que colocar no formato, a data a gente tem que colocar no formato americano. E no formato americano a gente coloca o mês primeiro, tá? Então aqui vai 7, o mês 7, /4, o dia, e depois o ano 2019, certo? Então, mês /dia /ano, e aí a gente vai colocar a hora. Vocês lembram a hora? 0446 064917. Eita, eu tenho que minimizar de novo, tá vendo? É muito prático. 064917. E aí começa o escaneamento. Aqui ele vai mostrar, ó, olha como era ruim da gente detectar alguma coisa aqui. Aqui ele vai mostrar os frames que ele está analisando, ó, passando as nuvens, né? Isso foi feito em João Pessoa. João Pessoa, para quem não conhece, a capital brasileira das nuvens em eventos astronômicos. Né? Então, aqui, ó, ele vai mostrar a última detecção. Você vê que aqui claramente, ó, tem um pontinho aqui, mas não é impacto, é um ruído. E aqui embaixo, ó, ele mostra a simulação, as potenciais chuvas de meteoro, né, os locais de impacto de alguma chuva de meteoro. Aqui está muito ruim. Aqui, teoricamente, a gente não deveria detectar nada. Na prática, a gente não detectou nada também. Mas aqui está ruim por quê?
Porque a única chuva que tem nesse dia, ela está cobrindo o lado iluminado da Lua. Ela está por trás da Lua, está atingindo o lado iluminado. Então, quais as chances que a gente tem de detectar o impacto aí? É aquela chance de vir um esporádico, como veio durante o eclipse do dia 21 de janeiro desse ano. Tá? Pegar um esporádico atingindo a Lua. Mas aqui nesse dia ainda tinha uma outra motivação. Tá? Estava ocorrendo um surto, né, de uma nuvem, na verdade, dos meteoros maiores, né, que a gente chama de pólidos, por conta da nuvem da Taurídeas, né? Então, aqui a gente monitorava com a ideia de que um desses esporádicos provenientes dessa nuvem atingisse a Lua. A gente chama de esporádico porque é uma nuvem bastante dispersa, né? É um ramo, né? Foi detectado que tinha um ramo numa passagem Bem antigo. parental bem antigo, e a Terra ia passar numa região bem próxima. Na verdade, ia cruzar isso e aí tinha a chance para o hemisfério sul registrar. Isso a gente só sabe através das pesquisas, né, de outros astrônomos aí que a gente acaba tendo acesso, né? Então, o Hubble não tinha essa chuva prevista naquela época, né? Na época que ele implementou isso daí. Então, a gente estava monitorando aqui porque a gente tinha essa chance de detectar não só um impacto, mas sim um grande impacto, né? Porque esses objetos eram grandes. Né? Tanto o pessoal falou, é a chuva do final do mundo, né? O final do mundo de 2019 foi durante essa chuva aí. Como eu disse para vocês, o processo ele é um pouco lento, ele ocupa bastante da máquina, tá? E como vocês podem ver, eu comecei a gravar e as nuvens cobriram a Lua. Essa sessão de monitoramento foi feita lá na casa do professor Marco Jerônimo, na madrugada do dia 4. Tem que acordar de madrugada. Mas se você não quiser acordar de madrugada, você tem metade da janela, né, que é metade da crescente. Mas às vezes as melhores oportunidades estão na madrugada. Uma outra coisa interessante no monitoramento lunar, no monitoramento de impactos lunares, é que aqui no hemisfério sul a gente sofre com meteoros, né, porque as grandes chuvas de meteoro elas ocorrem no hemisfério norte. Então a gente não tem visibilidade de grande parte dos meteoros, né, desses meteoros das grandes chuvas. Mas, olhando para a Lua, a gente pega qualquer chuva de meteoro. A diferença é que a gente precisa de um objeto maior para gerar um flash que a gente consiga detectar. Então, ó, ele terminou de fazer o escaneamento de toda aquela seção, né, de todo aquele arquivo que eu segmentei. Tá? Ele pegou um por um, foi abrindo, analisando e gravando lá os flashes de impacto. Quando ele faz isso, ele grava lá naquela pasta data, esta aqui, e lá vou eu ter que minimizar tudo. Eu sou muito feliz com isso. Aqui, ó, nessa pasta data, ele grava um monte de arquivos, ó, tá? Deixa eu botar por data de criação. Ó, tá aqui, ó, o teste SUM e o teste SUS, tá? E aqui, nesses arquivos, ele tem as imagens, né, dos frames onde tem flashes, né, ou variações de luminosidade. Ele vai ter até pequenos vídeos gravados nesses arquivos. Eu fui ver que essa pasta aí ocupa um bom espaço no meu HD. Eu vou apagá-la, porque eu não sei o que eu vou fazer com esses arquivos se eu não detectei nada, né? E quais são esses arquivos? A gente consegue ver essas informações aqui, ó. Quando a gente vai, tem que minimizar. Quando a gente quer confirmar aquelas detecções que a gente fez, tá? Então a gente vai, ó, na opção 4 do menu, né? Aí ele pede para mim entrar com o nome do arquivo. Olha como é desenvolvida essa aplicação. A gente apertando seta para cima, ó, ele vai pegar as últimas coisas que a gente digitou, cara, nem no DOS. Aí, ó, eu consigo ver o só nem sabe o que é DOS. MS-DOS. Eu consigo ver o arquivo que a gente digitou agora há pouco, ó, teste. Então, selecionei aqui teste, e ele vai mostrar para mim, um a um,
os flashes que ele detectou. Alguém tem um laser aí para me emprestar? Eu tenho. Opa. Essa parte aqui, na verdade, aqui a gente começa a parte científica mesmo do processo. Valeu. Olha que bacana. Você lembra aquele trabalho todo que a gente tem para definir a região onde ele vai monitorar, né? Sabe onde ele detectou esse flash? Aqui, ó. Mas tudo bem. Aqui ele vai mostrar o local, a imagem onde ele detectou o flash. E aqui ele mostra os frames próximos. Aqui é o local de maior intensidade do flash. Eu juro que eu não estou vendo onde está ele, tá? Mas está aqui. A gente vai ver outros casos aqui que vai ser melhor. Então aqui eu tenho o frame anterior e o frame posterior. Ele deu um zoom aqui nesta área, tá? E está mostrando esse zoom aqui. Inclusive ele faz um ajuste de contraste na imagem para ficar bem claro. E aqui ó, a gente tem esse flash aqui, é o flash, aliás esse frame aqui, esse quadrado, é justamente o frame do flash. E aqui eu tenho 7 frames anteriores, aliás, desculpa, 10 frames anteriores e 10 frames posteriores. Certo? Então aqui a gente consegue analisar a variação de brilho. Aquilo que eu falei, a gente para ser um impacto, pelo menos, ele tem que ser detectado em pelo menos 2 frames e ter aquele decaimento característico. Né? Então o mais intenso tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto tem que ir decaindo o brilho. Se subir o brilho no meio dessa história, aí não foi impacto, pode ter certeza. Aí os comandos aqui, tá? Super dica, tá aqui a informação. Se você apertar Enter, você vai considerar este um impacto válido. Se você apertar qualquer outra tecla, você vai considerar esse uma falsa captura. Tá? E vai para a próxima imagem. Eu vou apertar qualquer tecla aqui para ele ir para a próxima imagem. Aí o segundo flash, aqui. De novo. Vou passar. Bom, o terceiro foi aquele da nuvem. A nuvem passa, ele sai gerando um monte de variação de brilho e nessa história ele detectou um flash. Tá? Próximo, lá em cima, tem uma estrela ali. Por isso que ele está detectando. Pronto, aqui teve um flashzinho mais interessante. Está dentro da área da Lua, apesar de ter uma nuvem na frente. Mas olha só, o primeiro frame do flash, o segundo, aparentemente está na mesma intensidade. É muito difícil a gente ter ruído com essa característica, né? Pegando 2 frames com a mesma intensidade. Tá? Então isso daqui eu diria que é um suspeito. Eu sei que não é, porque ele deveria ter um decaimento, mas vamos dizer que isso aqui seja um suspeito. Eu vou apertar Enter, tá? Isso aqui eu vou gravar. Então isso aqui fica como candidato, certo? Aí ele vai passar mais uma vez, ó, a estrelinha ali em cima. Outra vez. E mais uma vez um aqui nesta região, tá? Mas a gente vê aqui que não tem um brilho característico. Eu acho que eu tenho aqui para vocês uma imagem. Ontem quando eu fui mostrar, fazer a apresentação, na hora que eu ia mostrar o flash, deu problema, não estava passando o vídeo. Eu vou mostrar como é esse flash aqui, ó. Nessa pasta está tudo bem organizado. Eu só vi um gifzinho, mas ainda não está aqui. Mas eu mostrei para vocês, né, o flash da Gemini's, né? Então a gente tem o flash é um negócio que é praticamente não deixa dúvida, né? Ô Marcelo, Oi. tem um vídeo do YouTube, não? Tem sim. Mas eu posso mostrar melhor aqui. Tem um Gemini, tem um Peru e tem um Duarte, né? Tem o PDF, né, que a gente mostrou ontem. Você bota até a questão das câmeras diferentes, uma resolução diferente, né? Vai com o impacto que mostra. Isso.
vou abrir aqui a apresentação que a gente fez de tarde, não sei se estava todo mundo lá. Mas aqui tem, aqui que era para mostrar o flash, mas o PDF não mostra. Tá vendo que é uma chave feminina? Não, não preciso mostrar o vídeo não, eu queria mostrar mais é isso aqui. E esse aqui é a análise. Tá? Isso aqui está invertido, né? A gente está vendo lá o fundo escuro e o flash claro. Mas vejam só a diferença. O primeiro frame, olha a intensidade do flash. É uma bola, né? E depois ele vai reduzindo. Tá? Quando a gente analisa esse vídeo frame a frame, a gente percebe que ele ocupa acho que 9 quadros, tá? Entre o flash mais forte até ele desaparecer completamente. Isso equivale aos 0,3 segundos que foi medido esse flash. Então, ó, é isso aqui que a gente está procurando. De fato, se você vir alguma coisa assim lá na nossa análise, pode ter certeza que é um flash, que é um impacto, tá? Pode desconfiar do impacto, né? E aqui você vê que não tem nada parecido com aquilo, né? Pode passar em frente. E aquele lá que eu falei que a gente gravou como suspeito também não é. A gente vê claramente que não tem um perfil de um impacto, né? Então, estou passando, apertando qualquer tecla. Esse aqui também não parece. E aí ele terminou o escaneamento daquela sessão, daquela gravação. Tá? Eu recomendo, você pode fazer essa análise 1 a 1, né? Pode mandar analisar, você tem 6 vídeos, né? 6 arquivos segmentados, você pode segmentar todo mundo, mandar analisar todos e depois sair confirmando os impactos em todos. Eu recomendo fazer um por um. Então segmenta, analisa, confirma. Se nessa confirmação aparecer um que você achou suspeito, aí você vem para essa última etapa aqui, ó. View and Instruct Confirmed Impacts. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai visualizar, a opção é para visualizar e extrair os impactos confirmados. Então aperta 5, qual é o arquivo, né, entra com o nome do arquivo base. É fácil, teste. Né? E naquela análise de teste a gente só confirmou um dos arquivos, né? dos flashes, que é esse aqui, certo? Não é, mais uma vez, não é um flash de impacto, tá? Mas vamos imaginar que aqui tem um brilho bem maior e que ele vai esmaecendo e é uma coisa linda e a gente viu que é o impacto. Então a gente vai pegar esse arquivo aqui, essa informação e mais uma vez, ó, o menu aqui, ó, return, a gente vai salvar, né, a sequência de 7 frames segmentados. E os arquivos de imagem, né, aqueles arquivos TIFF lá que eu mostrei. E qualquer outra tecla a gente vai ignorar e vai passar para o próximo. Tá? Eu vou apertar Enter para mostrar para vocês o processo completo. E aí ele vai gravar, tá, os arquivos lá que a gente precisa para poder submeter. Aí onde que ele grava isso? Né, ele não perguntou o local para a gente salvar, miserável. Ele vai gravar, ó, aqui nessa pasta Data, tá? Lá onde a gente descompactou o Lunar Scan, essa pasta Data, ele vai salvar aqui. Ó. Como está ordenado por data, então são esses 2 últimos arquivos. E o que são esses 2 últimos arquivos? Abre. Ó, aí está ruim de ver. Mas é o brilho, é um arquivo todo branco. Mas aqui, no computador fica mais fácil. Né? A gente tem aqui 7 frames, né? o frame de maior intensidade do flash está no meio, tá? E aqui estão os demais. Se nesses 7 frames a gente conseguir perceber esse esmaecimento, é um flash candidato que a gente chama, né? É um impacto candidato. Tá? Então ele tem aqui tanto a informação com ganho de contraste, quanto a informação sem esse contraste. Tá? Mas aqui as cores estão invertidas. Tá? Aqui é mais fácil a gente perceber
os brilhos mais tênues, né, com a informação invertida. Tá? E o outro arquivo é o arquivo invertido. O arquivo dentro da Lua. Aqui está a silhueta da Lua, né? Inclusive está com a data e hora, isso aqui é importante, está nesse arquivo. Tá? A gente não pode esquecer de colocar esse timestamp aqui, porque aqui ó, tem a data, hora, minuto, segundo e milésimos de segundo do flash principal, né? do frame principal, do primeiro, quando houve o contato do meteoroide, o possível contato do meteoroide com a superfície da Lua. Então, esse horário aqui é o horário que a gente deve buscar nos vídeos dos amigos, no vídeo dos colegas que tiveram monitorando. E essa informação aqui, né, com esses dois arquivos, juntamente com a descrição do equipamento que você estava usando, tá, tanto de telescópio quanto câmera, né, o software que você fez gravação, o software que você fez análise, a gente tem que pegar, juntar, fazer um pequeno relatóriozinho e mandar para o programa Marshall lá da NASA, reportando um flash candidato. Agora, eu recomendo, antes de mandar para a NASA, a gente mandar para alguém que conhece, para alguém que entende. Aí você fala, vou mandar para o Zurita? Não, o Zurita está muito novo nessa história. Está começando agora. Tá? Tem uma pessoa que a gente tem um contato muito bom desde de 2017, quando a gente registrou o primeiro flash, que é o Anthony Cook, que ele faz parte da ALPO, né, que é a Associação de Observadores Lunares e Planetários, né, tradução. Então, ele faz parte da ALPO e ele é da seção de impactos lunares. Ele entende muito, ele tem já diversos impactos detectados, aí ele faz monitoramento sistemático. Então, mandando para ele tem o contato da maioria dos observadores do mundo. Ele consegue tentar localizar outra pessoa que tenha detectado o impacto no mesmo horário, tenha detectado esse flash no mesmo horário. E se ele falar, rapaz, isso está me parecendo um flash de impacto, mesmo que não haja confirmação, aí já vale a gente mandar lá para a NASA, tá? Que é eu acho que tem essa informação lá naquele documento que o Leonardo preparou. Se não tiver, é fácil. Isso tem lá no site da NASA mesmo, na seção de impactos lunares, tem dizendo lá o nome, é Daniela alguma coisa lá da NASA. Tá? Mas é fácil a gente ver aqui. Então a gente manda um e-mail, Daniela Moser. A gente manda um e-mail para ela informando, mesma coisa que a gente mandou lá pro Anthony Cook, né, informando o equipamento que a gente usou e tudo mais, porque sendo um flash candidato, ele entra para a lista lá da NASA que fica esperando um vídeo de confirmação. Tá? Se não tiver esse vídeo de confirmação, ele vai ser eternamente um flash candidato. Tá? E se tiver esse arquivo de confirmação, você vira, né, por ter informado primeiramente, você vira o responsável, né, você vira o dono desse flash, desse impacto, vamos dizer assim. Né? Então vai lá o seu nome, o nome da pessoa que registrou, né, que confirmou, vai virar lá uma linhazinha no registro de impactos detectados na Lua, que fica lá na NASA. De virar o nome da cratera, né? De virar o nome da cratera é mais complicado, porque primeiro tem que encontrar a cratera. O segundo, eles têm um critério muito rígido para nomear a cratera. Pode dar nome de pessoa viva, Cristóvão? Então tem que morrer primeiro. É melhor deixar para lá. Deixa para lá. A exceção foi os astronautas da Apolo. Isso. Então tem 3 crateras lá com o nome dos astronautas da primeira, da Apollo 11, né? Mas são os únicos, que já morreram também, né? Só um. Então pronto, então já quase zerando. Mas esse critério de não poder botar nome de pessoa viva já me deixou desanimado com isso. Deixa para lá. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse site da NASA para vocês verem como é.
Acho que é o projeto macho. Isso. Tá muito interessante, né? Eu falei para vocês ontem que é meio decepcionante quando a gente vai olhar as dicas lá para a gente fazer o monitoramento de impactos, né? Então, um programa de monitoramento de impactos lunares da NASA, tá? Funciona desde 2006. Aí ele tem aqui, ó, tem um monte de coisa interessante. Olha só, o equipamento recomendado. Mas não é brincadeira não, rapaz. Os caras estão achando que a gente sou brasileiro, rapaz, ganha um salário, não dá para fazer isso não. Então, ó, aqui eles falam as noites mais interessantes para monitorar e tal. Tem um outro site também muito interessante, que eu vou tentar lembrar o nome do projeto, NELIOT, né? Que é do programa europeu. Inclusive foi renovado, venceu lá o prazo do programa, eles renovaram por mais tantos anos. Faz um monitoramento também sistemático lá em todas as janelas de observação. Os requerimentos mínimos. Ali tem acabei de achar o que eu ia mostrar. O link para o Lunaris GAN. Aquele softwarezinho lindo, delicioso. O requerimento mínimo, né? Um telescópio de 8 polegadas, tá? Mais ou menos 1 metro de distância focal efetiva, uma montagem equatorial, um sistema de acompanhamento na taxa lunar, né? Não serve aquele que eu tenho no meu telescópio, porque ele usa a velocidade média, né? Tem que ser alguém que acompanha mesmo. Segundo a NASA, a autoridade suprema lá, segundo o Amorim, né? Da astronomia. Então, uma câmera de vídeo astronômica ou um adaptador, né? Adaptado ao telescópio. Isso com sensor de meia polegada, que já é uma coisa difícil, mas as câmeras Vatek caríssimas têm. Bom, tem um monte de coisa aqui que ele recomenda, né? Então ele dá até alguns exemplos. Um telescópio de 20 polegadas, por exemplo, pode ser um telescópio bonzinho para detectar impactos lunares. Enfim, tem como que a gente tem que fazer. Um sistema de GPS para se comunicar com o satélite GPS, pegar a hora precisa e já inserir no sinal de vídeo, a gente não correr risco de ter diferença. Enfim, não desistam, tá? Nada disso é verdade. Dá para detectar com telescópios bem menores. Quando a gente vai olhar a lista de flashes de impactos candidatos, é o que está dizendo aqui, tá? Observados pela NASA. Aí está esse negócio aqui bem, eu acho que é bem precário mesmo. Desde de 14 de março de 16, quando iniciou o projeto Macho, tá? Ele tem aqui a hora, o número de frames que foi detectado. Você vê que tem alguns que foram detectados em apenas um frame, tá? E quantos telescópios foram detectados? 2 telescópios de 14 polegadas, só telescópio de 14 polegadas. Mas esse aqui foi detectado por um de 14 e outro de 20 polegadas. Animador. Tá? Vejam mais impactos candidatos, né? Pronto, esse daqui, ó, impactos candidatos reportados por observadores independentes, né? Aí tem algumas informações aqui a mais. E aqui ele vai listar todos esses impactos, vai dizer quem foram os observadores, a data que ele ocorreu. Olha só, 14 de dezembro de 2017, Duarte, Caldas e Zurita, tá? Durante as Geminídeas, foi detectado em 5 frames, foi? É isso aí. 7, 13 e 46. E aquele, 1 minuto depois, que foi detectado só pelo Romualdo.
Só pelo David. Aquele que eu falei, que vai ficar eternamente como um candidato a impacto. Né? Porque exatamente depois do primeiro impacto acabou o espaço livre do meu disco, eu tive que encerrar. Né? E aqui ele tem isso aqui em PDF com informações detalhadas. O bacana aqui, a gente vê isso aqui. Ó. Ela tem a câmera que foi utilizada. Vocês vejam que a gente tem que informar isso para eles, né? Não dá para... E tem a abertura, ó, 8 polegadas, 125mm, 280mm, tarará, 100mm. 130mm. Olha aqui uns 130. Com câmera SCP 2000. Câmera de segurança. Pois é. Até a década de 70mm, cara, tiraram de vergonha. Tem uma aqui de 70mm, né, Laura? É verdade. Mas não tá mais de não. Então... mas tem aí de 100mm, né? Então alguém que detectou com um telescópio de 100mm, agora usando câmera azul. Agora com a SCP-2000 só tem um. É brasileiro. Mas em resumo, né, para mostrar que por mais que eles recomendem aquela coisa monstruosa, que é para dizer, vocês não participem não. Mas dá para a gente, como astrônomo amador, fazer um trabalho bacana de qualidade, tá? E não equivalente, né, mas que está lá no mesmo nível do trabalho dos astrônomos profissionais. E usando equipamentos de baixo custo e tudo mais. Tá? Convém a gente também não esculhambar, né? mas diante daquilo que você pode comprar, ou diante daquilo que você tem para utilizar, dá para fazer sim alguma coisa. Agora, quanto mais a gente forçar a barra, né, vai pegar um telescópio lá daqueles Toya, né, com um espelho pequenininho, com um diâmetro pequeno e colocar uma câmera webcam e tudo, as suas chances de detectar são muito pequenas. Quanto mais sensibilidade você tiver no sistema, maior a sua chance. Tá? O melhor dessa história toda é a gente ver que dá para fazer alguma coisa legal com equipamento de baixo custo, tá? E principalmente motivando e movendo a equipe de astrônomos amadores, tá? A comunidade de astrônomos amadores do Brasil. Né? Então, você vê as câmeras que o pessoal utiliza, essas Vatek 902 Ultimate, H2 Ultimate, essa câmera aqui é caríssima. Eu acho que deve estar se a gente for trazer para o Brasil, acho que deve estar na faixa de uns R$ 1.200, R$ 1.500 de segunda mão. Não foi problema. Está mais ou menos nessa faixa, né? Se a gente procura no eBay, a gente encontra ela para vender de segunda mão e são caras. Até hoje eu não me senti motivado a comprar uma dessas. Né? E câmeras planetárias também são comuns serem utilizadas porque elas têm uma boa sensibilidade. Tá? E foi inclusive com uma câmera planetária que o David fez a detecção lá David e o Romualdo, né? Fizeram a detecção lá em Maceió. E uma coisa interessante lá dessa detecção é que foram complementares. Né? Deixa eu ver aqui. Me perdi. Aqui. As detecções minha e da equipe lá de Maceió, elas foram complementares. Por quê? A minha câmera ela tinha uma resolução baixa, mas ela tinha uma taxa de frames de 30 frames por segundo. Apesar de ter tido aquele problema lá com a cópia dos arquivos, no momento do impacto ela estava rodando a 30 frames por segundo. Então tinha uma resolução temporal boa. Não é a ideal que seria ser... Ideal não, né? Não era excepcional, mas era uma resolução temporal boa. No caso do Rômulo, ele tinha, ó, esse aqui é o vídeo principal. Olha que imagem linda. Ele tinha uma câmera ASI com uma qualidade de imagem fantástica e com uma resolução
espacial excelente. Então aqui a gente conseguiu, olha o flash aqui, ó. Aqui a gente conseguiu extrair as coordenadas do flash com uma precisão muito boa. Agora você vê que é só um pontinho de nada. Então quanto mais sensível for a câmera, mais fácil dela detectar. Aí o que aconteceu? Ele estava trabalhando com menos de 6 frames por segundo. Mas a gente conseguiu, com essa dupla, né, uma com uma boa resolução temporal, outra com uma boa resolução espacial, pegar a curva de brilho bem detalhada e pegar a localização do flash com uma precisão muito boa, tá? Que permitiu, por exemplo, que o grande Avani Soares, né, fizesse um trabalho de localização, ó, do local aproximado de onde ocorreu o flash, tá, perto da cratera da Víncia. Então esse aqui foi o local do flash. A gente já tem as imagens da LRO antes e depois desse impacto. A gente só falta conseguir um tempinho para ficar lá comparando, para ver se encontra lá 4 pixelzinhos diferentes com a nossa cratera lá, né, com a cratera que foi formada a partir desse impacto. Tá? Bom, o trabalho de análise é basicamente esse. Normalmente ele é muito mais complicado do que isso que eu mostrei para vocês, porque esse aqui ele foi muito poluído por nuvens, esse aqui foi muito poluído por nuvens, então teve poucos falsos positivos. Então normalmente a gente perde alguns minutos aí para fazer a busca e a confirmação dos flashes de impacto. E quando a gente vai analisar os arquivos de uma noite, a gente perde um tempinho mesmo. Tá? Eu estou com alguns vídeos que eu gravei no início desse mês atrasados lá, a minha análise até hoje. Tá? Mas é interessante que não é muito complicado de se fazer. Complicado é só a interface mesmo do Lunar Scan. A gente até já contactou o Peter Burrow para tentar mudar algumas coisas, né? Melhorar algumas coisas no software. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa boa vontade de ceder o código-fonte para a gente poder trabalhar em conjunto nisso daí, nós como equipe, né, como um grupo de amadores, cada um tem seus trabalhos, seus compromissos e, enfim, a gente não tem tido tempo para trabalhar nisso. Né, mas existe uma abertura do Peter Burrow para a gente trabalhar em cima desse software e deixar ele com uma interface muito mais amigável, principalmente para os amadores, né, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil, tentar trazer mais gente para fazer esse monitoramento. Ok? Alguém tem alguma dúvida, principalmente a respeito do Lunar Scan? Do Lunar Scan não, mas o padrão ali de prováveis impactos é o esperado? Como assim o padrão? Estatística. Tipo assim, um lado tem mais do que o outro, no meio tem pouco. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Esse ano de 2019, eu analisei lá no final de 2018 quais seriam as melhores épocas para a gente monitorar impactos lunares. Ou seja, que houvesse lua favorável, né, próximo da fase nova, e próximo das grandes chuvas de meteoros. Além de ser próximo das grandes chuvas de meteoros, tá, é interessante que eu tivesse uma... Mas imagine o seguinte, essa aqui é a Lua, certo? O microfone é a Lua, a Terra são vocês, e aí eu tenho uma chuva de meteoros que o radiante é aqui. Então esses meteoros vindo daqui, eles vão se chocar com a parte de trás da Lua. Por mais que seja favorável para a observação desses meteoros na Terra, e que a Lua esteja em fase nova, vocês não vão ver esses impactos aqui. Tá? Então a gente precisa ter Lua favorável, né, em fase favorável, uma grande chuva de meteoros que esteja vindo de trás da Terra, esteja vindo nessa direção. Tá? Isso que a gente teve com perfeição na Gemini de 2017. Em 2018 a gente teve três janelas, não boas, mas medianas. Tá? A gente teria a Lua em fase crescente e chuvas que seriam laterais, vamos dizer assim, à Lua.
Você não consegue mostrar a simulação do Lunar Scan para Vou mostrar. No final de 2018, eu fui olhar 2019. Foi uma decepção. Não havia nenhuma boa janela para monitoramento de impactos na Lua. Mesmo assim, a gente está monitorando. Né? A gente, principalmente nas luas crescentes, eu faço gravação da Lua. Tá? Na Lua nova é mais difícil, eu tenho que me deslocar, porque eu não tenho visibilidade para o nascente. Então, tem que ir para a casa de Marcos ou arranjar um lugar, fazer no meio da praia de madrugada. Né? Então, não é um negócio muito simples para mim, mas eu faço monitoramento sistemático nas luas crescentes. E agora, tá, em primeira mão, a gente vai olhar como a gente vai ver quais são as luas favoráveis para 2020. Tá? Eu não fiz esse teste ainda. O Lunar Scan, como eu disse, ele é um software muito bom. A interface não é boa, mas as funcionalidades dele são excelentes. Tá? Ele faz isso muito bem. Ele tem aqui uma opção no menu F, tá? Para a predição de futuros, da geometria de futuros impactos. Né? Então, por exemplo, diz aí nós, uma grande chuva para a gente verificar. Perseidas. Quem lembra, quem sabe, a data da máxima das Perseidas? Perfeito. Perfeito. Uma estrelinha pro colega aí. Tá? Então, aqui inclusive tem uma opção para a gente analisar o ano inteiro, tá? Essa é a opção que eu utilizo normalmente. Mas eu vou fazer isso no segundo momento. Vamos olhar uma data específica, tá? Então, data específica, opção 3. Certo? Diz aí a data. Como é a data? Vai ser... Isso. 8/13/2020. Em que horário? De manhã ou de noite? 7 horas da manhã? Não dá. Pronto, vamos olhar às 19 horas. Só que a gente tem que colocar aqui no horário universal. Eu vou colocar 22 horas. Então, aqui, ó, ele já trouxe as Perseidas, porque é a chuva prevalecente nessa data. Esta lua está ruim para observar impactos. Então, acontece exatamente aquilo que eu falei ali. Ó. A única região que a gente poderia encontrar os impactos das Perseidas, tá, seria essa daqui. Ó. Por quê? A chuva vem de trás da Lua. Tá? Então, essa daqui estaria no limite de visualização de impacto. Tá? A chuva veio de trás e a gente teria essa visibilidade aqui. Tá? Então, Perseidas em 2020, a gente não vai conseguir observar impacto na Lua. Só com muita sorte mesmo. Ah, mas e aí, a gente não vai tentar? Não. É sempre bom tentar. Porque além das Perseidas, tem as outras chuvas menores e tem também os esporádicos. Né? De repente, o carro do Elon Musk cai lá. Então, a gente tem que estar atento sempre, né? Professor, Oi. 15 minutos para foto, tá bom? Perfeito. Além da Perseidas, tem mais alguma chuva? Vou apertar Enter. Não tem. Tá? E aí, vamos olhar novamente essa opção, só que olhando todo o ano. Aí a gente vai saber qual vai ser a melhor data para você fazer o seu primeiro monitoramento de impactos. Tá? E aí conseguir detectar, né, conseguir o feito de detectar o impacto usando equipamentos de baixo custo. Ou não, né? Pode usar o seu C14 e tal. Marcelo, só uma informação. A Geminides esse ano vai estar com a lua cheia praticamente. Vai ser as piores condições, né? Porque a lua vai estar praticamente cheia, então... E a constelação de Gêmeos vai estar por trás dela. Exatamente. Então, a Geminides ela vai ser muito boa para quem quiser observar lá em campo. Muito boa não, ela vai ser boa para quem quiser observar em campo. Os melhores se jogando com a Terra, com a Lua não. Tá? E aqui no Nordeste principalmente, a Geminides costuma ser uma das melhores chuvas. Né? Inclusive em noite de lua dá para a gente ver muito meteoro. O que não é comum, né? Bom, vamos olhar
Vamos olhar essa opção aqui, ó, Full Year. Tá? Então ele tem duas opções para Full Year que eu não sei. Eu não sei quais são qual é a diferença entre as duas, tá? Eu vou tentar essa 2 aqui que eu nunca usei. Então, se ocorrer alguma coisa estranha, vocês, por favor, me perdoem. Então, ele vai dizer, pede para a gente o ano. Vou colocar aqui 2019. E aí, ó, ele vai dizer, ó, já, isso aqui é bom, viu? Isso aqui é muito bom. A primeira chuva do ano, tá? As quadrantitas, ela vai ter uma boa margem aqui, ó, para a gente detectar impactos. Foi 2019, né? Eu coloquei 2019, né? Você me animou à toa Eu aí. já tinha pedido desculpa antes, né? Aí sabe o que acontece quando a gente faz uma coisa errada no Lunarscan? Com sorte, Ctrl P volta para o menu inicial. Mas esse não voltou. Ou eu sigo aperto todos os enters que tem que apertar aí, ou então eu fecho o programa e abro novamente. Me parece ser uma opção muito boa. Interface texto tem esse problema. Então vamos lá. Na interface texto não, ele deve ter uma opção para sair mesmo, né? F, a opção 2 para a gente entender. 2020. A opção 2, Marcelo, vai passo a passo. Eu gravo ou não gravo, né? Bom, a quadrantites continua muito boa, mas não está longe de ser as melhores condições, porque a iluminação da Lua está muito alta, né? Isso aqui é na Lua minguante, então quem quiser acordar na madrugada do dia 4 de janeiro, quem quiser acordar cedo para monitorar esse cantinho aqui da Lua, tem boas chances, mas tem chances de detectar o impacto, tá? Então esse cantinho aqui, ó, a parte norte, né, da Lua, certo? Esta semana também. Os dias anteriores eu não monitoraria essa faixa aqui da Lua se não tivesse uma grande chuva, tá? Eu monitoro só os mais próximos mesmo da Lua nova. Porque isso aqui, vocês vão ver que é muito difícil a gente enxergar a lucinéria nessas condições aqui. Essa luminosidade da Lua incomoda muito, atrapalha muito, tá? Mas uma coisa interessante, em conversa com o Anthony Cook, ele está me falando que, tecnicamente, teoricamente, é possível a gente detectar um impacto, inclusive em lua cheia. Só que o impacto tem que ser monstruoso, né, para a gente conseguir ver ele, né, o brilho da lua cheia não ofuscar o brilho do impacto. Tá? Mas é possível. Eu vou apertar Enter aqui para ver qual é o próximo. Tá? Opa, olha só um negócio bacana aqui. Qual é a chuva mesmo, que eu não me lembro? Draconides. Então aqui é uma lua crescente, é isso? 2 semanas depois. Não, essa aqui é a lua minguante, desculpa. Então é uma lua minguante, ó, que a parte escura dela vai estar muito sujeita a receber impactos da Draconides. Então, aqui é uma opção. Essa aqui não dá certo. Inclusive tem algumas das chuvas aqui que não tem o nome. A gente não sei que chuva é essa, D01. Tá? A gente teria que ver. Isso é a diurna. É uma chuva diurna, né? Não me interessa não. Monitorar a Lua durante o dia realmente é algo que não tem muito futuro, né? Só se acontecer aqueles impactos lá de lua cheia. Essa aqui é outra, ó, lua cheia, tá? A Ace, que é outra chuva diurna também, né? A Ace. Ó, mais ó, impactos do lado iluminado da Lua, não tem muita chance de detectar alguma coisa. Opa! Olha só que bacana, tá cheio de chuva boa em 2020. DLL eu também não sei qual chuva é essa, mas ela tem ela cobriria todo o lado escuro da Lua, que vai estar visível no início da noite, não, desculpa, no final da madrugada, tá?
Então, tem umas informações estranhas aqui. Mas é after sunset, tá? Então, o pôr do sol. Então, ó, essa lua aqui é boa de monitorar. Porque é fácil, você não precisa acordar de madrugada. Tem 1,4 horas de monitoramento. Pronto. Então dá para pegar, apontar a câmera aqui para essa região da lua e monitorar. Essa aqui é uma boa chuva, tá? Então pode se programar, 25 de fevereiro. Tem que ter o horizonte bem aberto. Tem que ter o horizonte oeste, tem que ter o horizonte oeste livre. Uma outra coisa, dá para fazer essa 1,4 horas? Não dá. Porque quando a lua começa a baixar muito no horizonte, a turbulência atmosférica, tem um monte de coisa que interfere, tá? Que diminui muito as chances de você detectar um impacto. Tá? Aí, a própria extinção atmosférica, né, a quantidade de atmosfera que tem entre você e a Lua é muito grande, então ela diminui a magnitude de tudo. Tá? Então a gente tem impactos com magnitude 10, quando está próximo ao horizonte, fica equivalente a magnitude extinta, vai lá para 11, 12, né? Então atrapalha muito. Próximo. Essa aqui não me parece, vai pegar o lado iluminado aqui embaixo, né? Outra chuva legal, que eu também não sei qual é, viram. Agora, isso aqui é lua nova, tá? Então, não dá, ela vai estar bem próximo da Lua. Ó, 0,3 horas. 20 minutos. Pouco mais de 20 minutos de observação não tem chance. Mas, de repente, um dia depois, né? 2 dias depois. Um dia depois já dá. Então, um dia depois da lua nova já dá. Próximo. Essa aqui é diurna, também não estou vendo onde é que está. As Nereidas, olha, vai ser legal, hein? Agora de madrugada, mas é uma boa chance também, ó. Vai ser basicamente no primeiro dia da lua nova. Meia hora. Mas você pega um dia antes. Um ou 2 dias antes. E vai ter uma chance boa também, viu? E a gente já tem na literatura o perfil dos impactos da Nereidas, tá? Isso. Outra informação interessante, Geminídeis é de longe a chuva que tem mais impactos registrados. Acho que na sequência Nereidas, né? Então, é uma boa chance aí também, né? A Pico-Pides, né? Acho que essa chuva é bem característica do hemisfério sul, né? Então, está aqui a área de impacto, inclusive você vê que ela vem do sul, né? Os meteoros vêm do sul. Vai ser outra interessante. Agora ela não tem uma taxa horária muito boa. Eu acho que não existe registro de impacto lunar dela ainda. Outra chuva diurna, chuva de lua cheia, ó, não adianta muita coisa, justamente é Taquarides, né? Uma chuva boa, né? É uma chuva boa, mas com essa configuração aqui, a chance de observar algum impacto é muito pequena. Mais uma chuva. Você vê que isso aqui tem muita coisa, a gente ainda está no mês 5, né? A outra chuva legal aqui, ó, pegando justamente o lado escuro aí, antes do amanhecer. Isso aqui no mês 5 ainda. Não dá certo. Mais ou menos. Agora essa chuva aqui eu também não conheço, deve ser uma chuva menor. 20 de julho. Pronto. Que nome estranho dessa chuva aqui, rapaz. Peixe austral. Você vê que é uma chuva que vem do sul também, né? Na direção aqui. Ela me parece, até parece uma chuva boa para a gente observar, mas eu acho que a taxa horária dela deve ser baixa. Ela junto com a Capricórnio, ela soma uns meteoros interessantes. Acho que é uma coisa muito tentada. Aqui a SDA, né, a Delta Aquarides. Do sul, né? Isso, deve ser. Os dias próximos aqui devem ser melhores, tá? Com a lua menos iluminada, né? Então, os dias anteriores aí ao pico da SDA deve ser também outra data boa para a gente fazer monitoramento. Acho que os máximos delas são quase iguais. Isso. Capricórnio Unidas. Perseida. Opa, aquela lá, né, que eu acabei de passar. Essa aí é KCG, não conheço também, mas ela está com uma boa visualização aqui para cá. Essas que a gente não identifica de cara, geralmente são as chuvas menores, né?
Mas tá boa, viu, esse ano. Mais uma que tem uma boa área de impacto. Outra, ó, SPI, que eu não conheço. Depois do pôr do sol. Deixa eu ver se a gente tiver as maiores. EGE, não conheço. Olha a Orionidas, cara, tá muito boa, hein? Dá para ter campanha aí nessa data. 21 de outubro, né? Depois do pôr do sol, a gente tem 4 horas de observação. Tá? Prepare um HD aí, vão liberando, porque essa daqui é uma boa para a gente fazer a campanha. A Orionidas a gente vai poder registrar aqui impactos de restos do cometa Halley, né? Com a Lua. Aqui a Taurides, essa aqui é uma chuva muito boa se ela tivesse uma geometria melhor aí de impactos com a Lua, né? Se fosse uma Lua crescente seria melhor. NTA é a Taurides do Norte, né? Mas essa aqui tá boa. Justamente aquela condição que eu estava falando. Principalmente Ouro Grandes. Isso. Então chances boas também. Definitivamente 2020 está bem servido de impactos. Leonis também estava boa. E eu passei, né? Mas depois a gente pode ver tudo de novo. Professor, desculpa interromper, mas eu posso dar já, viu? Sim, verdade, né? Aham. É meio-dia. Gente, muito obrigado. Olha a Geminides aí. A Geminides aqui está perfeita, hein? É a mesma condição de 2017. Quase a mesma condição de 2017. Obrigado por ter ficado. Jefferson. Muito obrigado. Nunca sobe. Oi. Sempre falta. 2 tempos.